Meus amigos, um grande abraço para você desde a Venezuela do Sul. Um abraço apertado, meus queridos irmãos e irmãs manés. Uma mola, mané. Quem está com essa história novamente é o deputado Guilherme Boulos. Desculpe, Boulos. Guilherme Boulos está aí, pessoal. É autor aí de um pré-projeto, de um projeto de lei. Ele visa creminalizar aquilo que a Eliane Catacoquinho, Eliane Cataneide, outro dia estava dizendo aí, na sua TV, a Eliane disse, porque é crime criticar medidas públicas, administração, é crime. Veja, isso não tem nenhum tipo, se tivesse seria inconstitucional, não há nenhum tipo penal, não há nenhum dispositivo tipificando como uma conduta penalmente relevante você criticar governo. Pelo menos não há ainda isso tipificado em nosso ordenamento penal. Na China comunista de Mao Tse-tung, aquele fascínora, sim, existia uma tipificação penal criminalizando quem criticava as medidas do governo, quem criticava o governo. A Eliane Cataneide, contemporânea que é de Mao Tse-tung, ela talvez tenha sonhado em morar na China, mas ainda há tempo para ela ir para lá, ou para outra democradora. Vejam, houve reação àquela frase da Eliane Cataneide. Constitucionalistas, inclusive, penalistas, lembraram que é um disparate aquilo ali. Entretanto, o doutor Guilherme Boulos, que foi inclusive entrevistado pelo bom Pablo Marçal entrevistou Guilherme Boulos. Esse Pablo Marçal, né, rapaz? O cara tirou uma foto com o Trump antes da posse, já está comprovado isso aí, e agora estava publicando aí como se tivesse sido, semanas antes ele tirou aquela foto com o Trump, e ele publicou para tentar lacrar, publicou aí a foto como se fosse com o Trump no dia da posse. Um sujeito como esse, que faz esse tipo de coisa, ele dê poder a ele para você ver o que ele vai fazer. Você aí que é massalete e que é bobete, portanto, vá nessa. É calça apertada 3.0. Esse é filhote de calça apertada, esse Massal. Mas voltando à situação, o Guilherme Boulos está aí com um projeto de lei para criminalizar, é isso mesmo, quem criticar medidas do governo. Pois é, esse é um amigo do Pablo Marçal. São amigos agora. Olha aqui que interessante. Boulos quer criar crime de notícia falsa contra a economia popular. Isso é criminalizar quem critica o governo. A Constituição não permite, pelo menos essa que ainda está aí não permite. Isso está na Revista Oeste, matéria de ontem, 22 de janeiro, da Isabela Jordão. Boulos quer criar crime de notícia falsa contra a economia popular. O PSOLista, o partido Adélio, prometeu apresentar a proposta legislativa da Câmara, mas já pediu à Procuradoria-Geral da República uma investigação contra Nicola Serreira. Pelo direito ainda não previsto em lei, pelo delito ainda não previsto em lei. Imaginem vocês, cara. Uma população, uma sociedade que permite a existência política de seres como Boulos, existência política. O deputado federal Guilherme Boulos pretende apresentar um projeto de lei na Câmara para incluir o que chama de fake news na legislação, que tipifica crimes contra a economia popular. Na última quinta, o chicote está mudando de mão, viu, Boulos? Vá dando ideia, Boulos. Na última quinta-feira, 16, ele disse que o texto da proposta já foi redigido. Imagine os escribas desse negócio. Boulos quer tornar crime o quê? Aspas. Quem induzir alguém a erro com o intuito de obter para si ou para outro vantagem ilícita por meio de notícias falsas, colocando em risco a economia popular. Foram ali no crime 171 do Código Penal, pegaram assim, a espinha dorsal das elementares objetivas do tipo. Isso aqui é para quem estudou teoria geral do direito penal, ok? Viu, Boulos? E seus assessores. E aí eles fizeram aí um balacobaco, uma mistura louca, uma salada louca de melancia com... Não pode falar de melancia no canal.
E aí fizeram essa patetada, né? Que é criar esse negócio aí, colocando em risco. De acordo com o portal Gazeta de São Paulo, no entanto, o PSOLista ainda não apresentou nenhuma proposta legislativa neste ano, de acordo com o site. Na ausência de regulamentação das leis, o deputado defende a ideia de que o novo inciso, a Lei 1521, promulgada por Getúlio Vargas, pode ajudar a combater a Saquinels, que atenta. Interessante, né? Porque o Getúlio Vargas, vocês sabem que o Getúlio Vargas, principalmente aquele de 37 a 45, do chamado Estado Novo, chicote na mão. Chicote na mão. Tempo do Chico Campos, tempo do Filinto Miller. Pesquisem. Porque vocês, com exceção outra, desculpem, tem que aprender a estudar história. Boulos não sabe história, evidentemente, mas sabe que nós não sabemos história. É por isso que eles conseguem mandatos por isso. A história vacina, a história nos vacina, ou nos vacinaria a todos contra esses elementos, contra a ascensão desses elementos. É isto. Agora, olha que interessante, há uma matéria na Gazeta do Povo que diz, explicando o óbvio, porque não é crime criticar o governo. A matéria de Marlice Pinto Vilela. Já vi aqui que o professor André Marcília, constitucionalista, deu aqui umas pinceladas, uma ajuda aqui nisso. Vamos ao que interessa aqui. Na última quarta-feira, a jornalista Eliane Cantanhede, ao comentar sobre um vídeo que o deputado fez, o deputado Nicolas, afirmou que que desacreditar ou atacar medidas públicas é crime. O comentário foi feito ao vivo durante o programa uma publicação no X contra a nota da comunidade, do X, foi lá e disse: isso aí é falso, não é crime criticar medidas públicas, criticar o governo. Vamos ver o que diz o professor, o advogado André Marcília. Especialista em liberdade de expressão, é constitucionalista também, destaca que um dos perigos de popularizar a ideia de que não pode haver críticas ao governo, um dos perigos é diminuir o debate público. Diz ele, o efeito disso é haver autocensura, que é a pior forma de censura, é aquela que o indivíduo já se amedronta, ele mesmo se policia, e então ele se torna tudo, menos um cidadão pleno. O efeito disso é que pode haver autocensura nas pessoas e silenciamento do debate público. Isso é um problema, sobretudo para jornalistas e políticos, que têm um dever, não apenas o direito de criticar e fiscalizar o governo. É isto. Este é o Brasil que tem um Boulos. Em complemento, pessoal, em complemento a esse vídeo, do inefável Boulos, nós temos o seguinte. Vocês viram em outro vídeo que o governo vai interferir na economia para praticamente congelar os preços dos alimentos. O governo foi incompetente, irresponsável nas suas políticas fiscais, gasta muito, etc., não desburocratiza, não tinha governabilidade, teve que fazer lambança com os emendões, e agora, queria agora há pouco, olha que galto escaldado, hein? Agora há pouco o governo queria penalizar 39 milhões de pessoas. Aquele negócio lá, que era para aumentar ali a bocanhada no imposto de renda, né? As pessoas disseram não venham, não. E agora os governos querem abocanhar os produtores de alimentos. O pessoal que cuida ali dessa cadeia de produção, comercialização, fornecimento de alimentos, transporte de alimentos. Quando estão dizendo que o governo vai atuar. O Rui Costa disse ontem, atuar para controlar alimentos. Veja só, se o governo está dizendo que vai atuar para controlar o preço de alimentos, o que é que ele está dizendo? Que ele vai fazer como o Sarney fazia lá atrás. Ele vai atuar para congelar os preços. Uma medida artificial. Eu vou dizer uma história para vocês. Havia no Brasil, muitos de vocês podem ter voado nessa grande empresa, havia no Brasil, em determinado período, em determinado governo,
uma empresa pioneira, que tinha sido uma das com maior qualidade na aviação civil comercial. Em determinado governo, em determinado período, o governo determinou o congelamento dos preços das passagens aéreas. Ajudou a falir a empresa não existe mais. Só para vocês terem uma ideia de como esses loucos agem. Como esses loucos agem. Muito bem, eu quero também vamos dar aqui demonstração de que nós estamos realmente numa democracia pujante, como diria o nosso bom senador Mourancia. Moraes rejeita pedido de Braga Neto para ter acesso a documentos do processo. Veja, o sujeito é investigado. Este inquérito está concluído na mão do Paulo Gonetti, procurador-geral da República. Vai oferecer provavelmente denúncia por contra quase todos os 37 indiciados. Braga Neto é um deles. Está preso praticamente em isolamento. E ele, por meio do seu advogado, o bravo advogado José Luiz Lima, ele peticionou para ter acesso aos autos, à integralidade dos autos que o acusam. E o que disse o ministro dos ministros dessa nossa democracia pujante? Você é suspeito, é investigado, etc., mas não vou conceder, não. Então isso aqui é Kafka. É ou não é? Isto é Kafka, isto é o processo de Kafka. O sujeito é metido dentro de uma investigação de um processo e você pergunta, tá bom, mas pelo quê? Por quê? E como assim? Eu sou investigado, suspeito, eu quero saber para me defender. Artigo 5º, inciso 55 e 56 da Constituição, ampla defesa devido ao processo legal. Contraditório. Só que no Brasil, não. Moraes rejeita pedido de Braga Neto para ter acesso a documentos do processo. Matéria da Oeste, ministro do STF informou que amplo acesso já está garantido. Ele define o que é os limites do amplo acesso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, rejeitou na terça-feira 21 pedido do general Braga Neto para ter acesso a documentos do processo. A defesa do ministro havia solicitado acesso a todos os documentos e mídias acauteladas para obtenção de cópia, incluindo, mas não se limitando a isso, a um HD. Disse o Moraes, julgo prejudicado o pedido. Uma vez que o amplo acesso já está garantido, esse procedimento tramita publicamente, de modo que os advogados regularmente habilitados podem obter cópias das mídias e documentos que se encontram acautelados na gerência dos processos originários criminais, diretamente junto à Secretaria Judiciária, etc, etc. Dê seu like, inscreva-se, considere se inscrever como membro, indo até a aba Seja Membro, compartilhe com quem puder, comente com criatividade, confira a inscrição, um abraço.